Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Educador Digital. Sou o professor Lúcio, Matemática Sem Problema, e nós vamos trabalhar aqui com alguns probleminhas envolvendo equação do segundo grau. Então, acompanhem o exemplo 1. Durante o mês de dezembro, uma loja de cosméticos obteve um total de R$ 900 pelas vendas de um certo perfume. Com a chegada do mês de janeiro, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em R$ 10. Com isso, vendeu em janeiro 5 perfumes a mais do que em dezembro, obtendo um total de R$ 1.000 pelas vendas de janeiro. O preço pelo qual o perfume foi vendido em dezembro era de... Então olha só, moçada, esse exercício nós temos a seguinte situação, né? Então nós temos ali uma arrecadação, né? Obtida pela venda de perfumes. Então nós temos que pensar o seguinte, ó, a arrecadação. Eu vou chamar aqui carinhosamente a arrecadação de A, né? A arrecadação é a receita. Essa arrecadação, no mês de dezembro, ela foi de R$ 900. R$ 900, isso aqui em dezembro. Como que nós calculamos essa arrecadação? Essa arrecadação é obtida pela quantidade de perfumes que foram vendidos no mês de dezembro. E cada perfume, obviamente, ele tem um valor. Então vamos supor assim, ó, o perfume custa R$ 90. Para ter essa arrecadação de R$ 900, ele teve que vender 10 perfumes, né? 90 vezes 10, R$ 900. Então perceba que nós não sabemos qual é o valor de cada perfume, tá? E nem a quantidade de perfumes que foi vendida. Tá? Então vamos colocar assim, ó. Então a quantidade de perfume, então vou chamar aqui de N. O que o N representa? O N vai ser a quantidade vendida de perfumes. Então essa loja no mês de dezembro vendeu N perfumes, tá? Qual o valor que ela cobrou por cada frasco desse perfume? Também não sei. Então vamos chamar de X, ó. Então X é o preço que foi pago do perfume, né? É o preço do perfume. Só que perceba o seguinte, isso aqui é para o mês de dezembro, tudo bem? Para o mês de dezembro. Então, ó, essa arrecadação de R$ 900 aqui, ó, ela foi obtida fazendo o quê? A quantidade de perfumes que eu vendi em dezembro multiplicado pelo preço de cada perfume. Então, nós podemos dizer, ó, que esse número A aqui, ó, é obtido fazendo isso. Quem que é o número A? A quantidade de perfumes vendidas vezes o preço de cada perfume. Isso aqui me dá R$ 900, tá? Isso aqui foi no mês de dezembro. Agora, o que ele disse no mês de janeiro? No mês de janeiro foi feita uma promoção. Ele baixou o preço do perfume em R$ 10. Qual foi a consequência disso? A consequência é que daí no mês de janeiro ele conseguiu vender 5 perfumes a mais. Então, ó, já vamos aproveitar essa expressão e já vamos montar a arrecadação no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, ó, quantos perfumes ele vendeu? Em dezembro ele vendeu N. Em janeiro, ele somou 5 unidades às vendas de dezembro. Então, em janeiro, ele vendeu N mais 5. Só que esse N mais 5 foi obtido dando R$ 10 de desconto. Então, eu paguei o preço de dezembro menos 10. Tudo bem? E com isso, nós temos
uma arrecadação em janeiro de R$1.000. Então aqui nós temos a situação no mês de janeiro. No mês de janeiro foram vendidos 5 perfumes a mais em relação a dezembro, a um preço de R$10 a menos em relação a dezembro. Tá? Então a arrecadação, quantidade de perfumes vendidos em janeiro, multiplicado pelo preço do perfume em janeiro, dando uma arrecadação de R$1.000. Tá? Então, ó, vamos fazer o quê? Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Aqui e aqui. E o que nós temos? Nós vamos ter a seguinte situação. N vezes x, nx, n vezes menos 10, menos 10, n, 5 vezes x, mais 5x, 5 vezes menos 10, menos 50, isso aqui igual a 1.000. Agora olha só que coisa mais linda do mundo, ó. O que nós temos? Tá vendo que eu tenho aqui exatamente o n vezes x? Então eu vou fazer uma substituição direta, ó. Quanto que vale o n vezes x, ó? O n vezes x vale 900. Então no lugar desse n vezes x, ó, eu vou colocar 900. Daí aqui nós vamos ter menos 10n mais 5x, e aqui eu já vou tomar a liberdade de pegar o menos 50 e jogar para lá somando. Então aqui vai ficar igual a 1.050. Tudo bem? Então, ó, essa expressão vai ficar menos 10n mais 5x igual a 1.050, eu vou tirar 900 agora. De 1.050 tira 900, nós vamos ter exatamente 150. Beleza? Tranquilo? Agora, ó, essa expressão, o que você percebe? Ó? Todas as parcelas dessa expressão são múltiplos de 5. Então dá para dividir toda ela por 5, né? Então nós vamos ter a seguinte situação. Olha só, acompanha aqui. Então, se eu dividir todo mundo por 5, ó, eu vou começar com esse cara para não começar a minha expressão matemática com um sinal negativo, não fica muito bonito, tá? Então, ó, se eu dividir essa parcela por 5, vai ficar o x. Se eu dividir essa parcela por 5, vai ficar menos 2n. Igual a... E se eu dividir os 150 por 5, 150 dividido por 5 dá exatamente quanto? 30. Daí olha o que nós temos. Nós temos agora x menos 2n igual a 30. Então a gente vai poder montar uma expressão, no caso aqui eu vou deixar o x em função do n. Eu vou deixar o preço do perfume em função da quantidade de perfumes, né? Então quem que é o x? O x vai ser igual a 2n mais 30. Tudo bem? Agora eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir nessa aqui. N vezes x igual a 900. Tudo bem? Então, ó, vou continuar aqui. A gente tem essas duas expressões, n vezes x igual a 900 e x igual a 2n mais 30, né? Lembrando que o n é a quantidade de perfumes que foi vendido em dezembro e o x é o preço pelo qual eu paguei esse perfume em dezembro. Vou substituir agora. Então vai ficar, ó, n vezes x, que é 2n mais 30, igual a 900. O que nós vamos obter aqui? Ó, uma equaçãozinha do segundo grau. Ó. Se eu distribuir, nós vamos ter 2n² mais 30n, e para resolver isso aqui, ó, eu já jogo o 900 para cá. Menos 900 igual a 0. Perceba que essa expressão, ó, todas as parcelas são números pares, então dá para dividir todo mundo por 2, ó. Dividindo por 2 essa parcela, n ao quadrado mais 15n menos 450 igual a 0. Então olha só, para
descobrir os valores de N agora, nós temos duas possibilidades. Ou nós fazemos soma e produto, ou fazemos a boa e velha fórmula de Bhaskara, tudo bem? Então eu vou fazer pela primeira, ó, vamos tentar soma e produto, vamos forçar um pouquinho a cabeça aqui, ó. Então, ó, eu tenho que achar dois valores de N tais que a soma deles resulta no menos B dividido por A. Menos 15 dividido por 1, menos 15. E eu tenho que achar dois números que o produto, que a multiplicação seja igual a C sobre A, menos 450. Daí agora, ó, dois números que a soma dá menos 15 e o produto dá menos 450, tá? Se a gente fizer isso, ó, você vai ver que ou N vai ser menos 30, né? Ou N vai ser igual a 15. Então, olha lá. Menos 30 mais 15, menos 15, menos 30 vezes 15, menos 150. Só que quem é o N? O N não é a quantidade de perfumes que foi vendida em dezembro? Tudo bem? É a quantidade de perfumes que foi vendida em dezembro. Daí o que nós temos? Ela não pode ser negativa. Então eu não posso vender menos 30 unidades, né? Então, ó, esse resultado aqui não convém. O que nós podemos concluir? Que a única opção aqui que nos interessa é 15. Então significa que no mês de dezembro foram vendidas 15 unidades. Só que o que ele perguntou? Ele quer saber qual é o preço do perfume em dezembro. Em dezembro, ó, esse não é o preço do perfume? X reais? Aqui nós temos X reais, né? Então, aqui deixa eu mudar de cor. Para descobrir o preço do perfume, que é o que nós queremos, nós temos esse X em função da quantidade de perfumes em dezembro, vai ser 2 vezes. Quantos perfumes eu vendi em dezembro? 15. Mais 30. Então, qual é o preço do perfume no mês de dezembro? Então, nós vamos ter, ó, 2 vezes 15, 30, 30 mais 30, 60. 60 o quê? 60 reais. Esse é o valor do preço do perfume no mês de dezembro. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, ó, outra forma da gente resolver, de chegar nessas raízes aqui, é aplicando a boa e velha fórmula de Bhaskara, tá? Beleza? Então, olha só, vamos continuar aí, vamos para mais um exemplo a respeito disso aqui, tudo bem? Numa doceria, comprei 2 tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de um determinado valor unitário. Do segundo tipo, cujo valor unitário é R$3 mais caro que o primeiro tipo, comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Entreguei 6 notas de R$50 para pagar tal compra e recebi R$30 de troco. Dos 2 tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro em reais um total de... Então olha só, moçada, esse exercício nós temos o seguinte, ele comprou 2 tipos de doce, né? Ele não informa a quantidade, ele comprou lá no primeiro, ele diz que comprou 6 unidades do primeiro doce do tipo 1 com um valor unitário. Cuidado, o valor unitário aqui não quer dizer que ele pagou R$1, ele pagou um determinado valor. Então, ó, vamos colocar assim, ó, quanto que ele pagou no tipo 1? Então aqui, ó, valor, quanto custou do doce do tipo 1. Então, ó, X. Tudo bem? Quantas unidades ele comprou do doce tipo 1? Ele comprou aqui 6 unidades. Então perceba o seguinte, ó, quanto que ele gastou na compra do doce do tipo 1? 6x. Tudo bem? Do doce do tipo 2, qual é o valor que ele pagou no tipo 2?
Ele diz no enunciado que o doce do tipo 2 foi R$ 3 mais caro do que o doce do tipo 1. Então aqui, ó, nós temos X acrescido de R$ 3, tá? E qual foi o valor unitário que ele pagou aqui? O valor unitário, ele diz o seguinte, ó, ele comprou... Valor unitário não, quanto que ele comprou, quantas unidades ele comprou, né? É isso que ele está dizendo. Ele diz que ele comprou o total de doces do tipo 2 que ele comprou corresponde ao dobro do valor unitário do doce do tipo 1. Então, quanto que ele pagou no doce do tipo 1? X. Quantos doces do tipo 2 ele comprou? O dobro desse valor. Então, ele comprou 2x. Tudo bem? Então, ó. Agora, quanto que ele gastou? Então aqui tem uma situaçãozinha que é a seguinte, ó, quanto que ele gastou? Ele disse que ele entregou para a pessoa 6 notas de R$50, então ele pagou, ó, 6 vezes R$50, ou seja, ele deu R$300 lá para a vendedora. E a vendedora devolveu para ele R$30 de troco, ou seja, ele deu trezentão, desconta o troco, então ó, ele gastou R$270. Então, ó, para comprar X doces do tipo, 6 doces do tipo 1 pagando R$6 e 2X doces do tipo 2 pagando X mais R$3, ele gastou isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ó? A gente vai fazer uma equaçãozinha utilizando essa arrecadação. Como que nós montamos essa equação? Então, olha só. Quanto que ele gastou para comprar o doce do tipo 1? Ele gastou, ó, 6 unidades multiplicado por X doces. Tudo bem? Mais. Quanto que ele gastou para comprar o doce do tipo 2? Ele comprou 2X unidades e pagou em cada um X mais 3. Por esse montante, ó, a quantidade de doce do tipo 1 e do tipo 2, ele desembolsou R$270. Tudo bem? Tá ali, ó, a nossa modelagem matemática virando aquela equaçãozinha. Então nós temos aqui 6x mais, vamos distribuir aqui, ó, 2x² mais 6x. Aqui nós já percebemos que vai dar uma equação do segundo grau, então eu já vou jogar o 270 para o primeiro membro. Então aqui vai ficar menos 270 igual a zero. Então nós temos essa expressão, ó, 2x² mais 12x, tudo bem? Menos 270 igual a zero. Perceba que todo mundo é múltiplo de 2, ó, então dá para dividir todo mundo por 2. Vai ficar aqui, ó, x² mais 6x menos 135 igual a zero. Daí o que nós temos, ó? Para resolver esse valor, o que a gente precisa? A gente precisa de dois números que a soma dá menos 6 e o produto dá menos 135. Então o que nós vamos fazer? Para resolver isso aqui, vamos utilizar a boa e velha formulazinha de Bhaskara, tá? Então, temos a equação. Então, o que a gente precisa? Vamos calcular o delta primeiro. O A vale 1, o B vale 6, o C vale menos 135. Então, quem que vai ser o delta? Delta vai ser igual a 6², menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 135. Aqui vai dar 540. Então, o delta vai ser igual a 576. Esse é o valor do delta.
tá? Jogando na fórmula de Bhaskara lá, ó, jogando na formulazinha de Bhaskara. Quem que é o x? O x é igual a menos b, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 576 sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então quem que vai ser o x? O x vai ser igual a menos b, mais ou menos. Olha que coisa bacana, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 576. Então aqui, ó, se você ainda não viu, dá uma olhada lá no nosso Instagram do Matemática Sem Problema, lá no IGTV, nós temos uma aulinha ali, ó, que a gente mostrou como tirar a raiz quadrada quando o número é muito grande. Tem um macetinho lá que a gente não precisa usar fatoração, um macetinho bem legal. Então eu sugiro que você vá lá no IGTV, procure essa aulinha lá que a gente passa esse procedimento para tirar a raiz quadrada, tá? Então daí você vai ver que a raiz quadrada de 576 é 24, dividido por 2. Daí aqui, moçada, já para ir direto à fonte, ó, perceba o seguinte, o que eu quero? Eu não quero saber quanto que custou, quanto que ele gastou, né? Quanto que foi o gasto total no valor do doce, então tem que saber o x, ó. O x é o preço do doce, né? O x é o preço do doce. E esse preço, esse valor, ele tem que ser um número o quê? Ele tem que ser um número positivo. Então aqui eu já vou direto, ó. Se eu fizer o menos 6 com menos 24, vai dar menos 30, vai dar um resultado negativo. Então já vamos diretão aqui, ó. Então quanto que vai dar isso aqui? Menos 6 mais 24 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar o quê? 9. 9 reais. Tudo bem? Aqui nós vamos ter o valor do doce mais barato. O doce mais barato custa 9 reais. O doce mais caro vai custar quanto? X mais 3. Vai custar 12 reais. Daí aqui você pode fazer de duas maneiras. Uma, o valor do doce mais barato é 9. Então você pode substituir aqui, ó. Em tudo você não gastou 270? 6 vezes 9, 54. Né? 6 vezes 9, 54. 270 tira 54, vai dar quanto? 216. Alternativa número A. Ou você pode trabalhar só com a expressãozinha do doce mais caro, ó. Então tá aqui, ó, para você. Então aqui é quanto ele pagou no doce mais caro, tá vendo, ó? Ele comprou 2x unidades, então, ó, 2 vezes o x, 9 vezes, né? 9 mais 3. Aqui foi quantas unidades ele comprou e aqui quanto que ele pagou em cada unidade. Então nós vamos ter 18 vezes 12. E se você efetuar esse produto, você vai encontrar 216 reais. Esse foi o valor que ele pagou no doce mais caro. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, mais uma situaçãozinha problema que nos dá uma equação de segundo grau, tá joia? E vamos lá para resolver um terceiro exemplo, tá? Então, me acompanhe. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a 10 reais, 200 deles são vendidos por dia e que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? A dona dessa lanchonete, ela tem uma arrecadação diária com o combo que ela dispõe para os seus clientes, né? Essa arrecadação, vou chamar de A, essa arrecadação ela vende por dia quantos combos? 200. 200 combos ao preço cada um de 10 reais. Então ela tem uma arrecadação diária de R$2.000 nessa situação. Só que daí é dito o seguinte, ó, se ela der R$1 de desconto, ela vai vender 100 combos a mais. Como assim? Vamos supor que ela vai vender o combo por R$9. R$9 ela vai vender 300, aumenta 100. Diminui R$1 aqui,
aumenta 100 aqui. Daí, ó, 9 vezes 300, ela já teria uma arrecadação de 2.700. Aumentou. R$8, né? Dei R$2 de desconto. Então ela vai aumentar aqui, ó, 200. Tudo bem? Então vai ficar 8 e aqui vai ser, ela vai vender 200 a mais, né? Vai aumentar 2 vezes 100, então ela já vai para uma arrecadação de 3.200. Então o que nós temos, ó? Nós temos uma relação entre o desconto e a quantidade de combos vendidos. Então olha só, essa arrecadação dela, vamos pensar assim, ó. Ela vende por R$10. Então, ó, R$10. Daí eu vou diminuir X reais. Para cada real que eu diminuo, para cada um que eu diminuo aqui, aumenta 100 na quantidade de combos vendidos. Então, ó, inicialmente ela vende 200. Então, ó, se o X for 0, se ela não der desconto, ela vai vender 200. Porém, se o X for 1, se eu tiver um X, ela vai vender mais 100 vezes 1. Se o X for 2, ela vai vender 200 mais 100 vezes 2 e por aí vai. Se eu estou dando X reais de descontos, ela vai vender 200 mais 100 X. Então aqui está a nossa funçãozinha para a arrecadação dessa lanchonete. Vamos multiplicar, vamos fazer a distributiva, ó. Então vai ficar 10 vezes 200, 2.000, mais 10 vezes 100, 1.000x, menos x vezes 200, menos 200x, menos x vezes 100x, menos 100x quadrado. Olha que bonito. Nós temos uma funçãozinha do segundo grau, ó. Então a arrecadação, sendo dada em função do x, que é o valor do desconto, vai ser menos 100x quadrado mais 800x mais 2.000. Essa é a função. Então o que nós temos que descobrir? Qual é o valor da arrecadação máxima? Então perceba que nós temos uma função de segundo grau, isso aqui é uma parábola, o coeficiente do termo de grau 2 é negativo, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, ela vai ter um ponto de máximo. Então, o que nós temos que descobrir? Qual é o valor do x, qual é o valor do desconto para ela atingir esse máximo? Então, vamos calcular aqui, ó. Quem é esse x que me dá esse valor de máximo? O x que vai nos levar ao máximo é o x do vértice dessa parábola. E como que a gente calcula o x do vértice? Menos b dividido por 2 vezes a. Por 2 vezes a. Ó. 2 vezes menos 100, menos 200. Então, nós temos que o x do vértice vai ser igual a 800 dividido por 200? 4. Então, olha só, quando ela fornecer R$4 de desconto, ela vai obter a arrecadação máxima. Para R$4 de desconto, o que significa isso? Que ela vai vender o produto por R$6. Então, moçada, olha só, eu vou substituir aqui. Então, quem que vai ser a arrecadação máxima? A arrecadação máxima, acabamos de ver que acontece quando o x for 4, que aqui é como se fosse o y do vértice, né? O maior valor da arrecadação possível. Então vai ser 10 menos 4, então ela vai vender o combo por R$6, multiplicado por 200 mais 100 vezes 4. Ela vai conseguir vender quantos combos? 400 mais 2? 600. Então, qual que vai ser essa arrecadação máxima? 10 menos 4, 6. Vezes 4 vezes 100, 400, mais 200, 600. Tudo bem? Então, ó, quanto que dá 6 vezes 600? Isso aqui vai dar 3.600
Esse é o valor da arrecadação máxima, que para essa função corresponde ao y do vértice. Então perceba que você poderia ter calculado também pela formulazinha do delta, né? Ao invés de ter calculado isso aqui, você poderia ter ido direto para a arrecadação máxima. Só que daí você precisaria calcular o menos delta sobre 4a, tá? Por que eu não optei por isso? Por causa dos coeficientes, né? Calcular delta, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Achei melhor achar o x do vértice, substituir na função para descobrir o y do vértice, no caso aqui, a arrecadação máxima de R$ 3.600, para vocês aí no caso, alternativa número C. Tudo bem? Beleza? Até a próxima! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.